Então, vamos lá. Que negócio é esse aí? Big Brother Brasil. Não dá pra escapar desse tema, né? Nas redes sociais, nas ruas, na fila do pão, não se fala em outra coisa. Big Brother Brasil. Falar de Big Brother. Só que eu não tô acompanhando, mas fui informado que está havendo uma série de militância política, pauta identitária, cultura do cancelamento, tem até abuso psicológico. E aí as pessoas estão questionando, pedindo para a mesa comentar. O que vocês acham? Vocês estão vendo? Vocês estão acompanhando? Isso é uma solicitação que tem chegado para a gente através das redes sociais do programa. Eu vou começar pela Isabela Borges, então, que parece que está mais inteirada do assunto. Eu ia pedir justamente isso. Tá rolando tudo isso mesmo, queria ouvir Isabela? Primeiro Eu não estou Borges. tão inteirada porque não estou assistindo o programa, mas eu tenho lido algumas notícias que têm chamado a atenção, que tem a ver com a distorção desse lugar de fala, né? Como se o lugar de fala ele pudesse legitimar toda e qualquer fala distorcida que é falada a partir daí. E me chamou muita atenção aquela confusão da saída do Lucas do programa, né? Ele que parece que reuniu forças para se assumir um homem bissexual, que é muito difícil na nossa sociedade patriarcal. E logo depois parece que manifestou uma felicidade por ter conseguido, né, se expressar como realmente é. E pediu um conselho para outra participante, a Lumena, que é uma psicóloga. Esse ponto me chamou muita atenção. Foi um momento em que ela negou aconselhá-lo, negou o acolhimento e disse que não poderia, pois o acolhimento dela era muito caro, o tempo dela era muito caro, algo assim nesse sentido. Isso chama atenção, a gente precisa falar sobre isso, pessoal, porque é uma pessoa que exerce uma função muito importante, uma psicóloga, né? Como será que está a saúde mental dos profissionais que atendem no nosso país, né? Será que é válido esse tipo de comportamento? Eu fiquei muito estarrecida com isso e com essa distorção do lugar de fala, sabe? Como se ele pudesse legitimar todo e qualquer tipo de violência porque essa pessoa vive algo, sabe? Queria ouvir vocês. Eu gostei dessa observação que você fez, porque eu não tinha pensado nisso, né? Então, quer dizer, especificamente o problema eu também não tô, eu acompanho, porque todo mundo está sendo obrigado a acompanhar, ainda que por notícias e tal. Mas essa questão, né, de pensar, poxa, a Lumena é uma profissional da psicologia, né? E ela se comporta dessa maneira. Então, quer dizer, como será que está a cabeça, né, dos psicólogos do nosso Brasil? Será que não está todo mundo assim muito sobrecarregado? As demandas desse nosso último ano talvez não tenham sido por demais extenuantes para todo mundo, inclusive para os psicólogos. Então eu acho uma observação muito importante que você fez, viu, Isabela? E permita-me chamar de você. Claro. E eu queria aproveitar e dizer o seguinte, hoje eu acordei pensando, eu estava assim, com meu artigo por escrever, então eu escrevo toda semana para a Gazeta do Povo, e estava sem assunto. Ontem à tardezinha que eu falei, acho que eu não vou poder escapar e vou ter que falar do Big Brother. Já tinha feito uns stories no meu Instagram, já tinha feito um ou outro tweet e achei que fosse escapar do assunto. Mas me surgiu uma outra questão, né? E eu até de manhã fiz uns stories porque foi um assunto que eu tratei com os meus alunos nas aulas de hoje. Então a gente ainda tem um tempo livre antes de pegar as apostilas e mandar ver. Então aproveitei para tratar desse assunto que eu acho importante. O que eu acho que está acontecendo? Eu acho que as redes sociais já é uma coisa do nosso tempo contemporâneo. Mas eu acho que as redes sociais potencializaram uma coisa que esse Big Brother está evidenciando assim por demais e de uma vez, que é você fazer da dor do outro um palanque, um palco, onde você vai subir e vai fazer um discurso, né? Então, o que eu percebi nesse Big Brother, pelas notícias que eu tenho até agora, eu nunca assisti o episódio todo, mas vi vídeos longos e tal, de conversas lá dentro. Então, desenrola, Paulo, pelo amor de Deus. Não, o que a gente percebe é isso, é que há uma demanda por fazer discursos em cima das costas das outras pessoas, ou de pautas referentes a causas e grupos e tal. Então, eu acho que isso tudo é um grande exibicionismo moral e ele está desenfreado nesse Big Brother. As pessoas estão fazendo isso sem qualquer tipo de critério, né?
como se isso fosse possível, mas isso é muito doloroso para a gente, enquanto sociedade, ficar se olhando no espelho desse jeito. Então, eu acho que isso deve nos servir de reflexão, assim, né? Do quanto a gente não usa o outro como um palanque onde a gente sobe nas costas e faz discurso, ainda que a gente pense que esteja ajudando essa pessoa. No final, eu acho que isso esconde dores de todas e todos, né? Porque essa Lumena, né, por exemplo, essa participante, eu tenho certeza que ela teve uma história de vida que levou ela a construir, possivelmente, talvez, quem sabe, uma estrutura psíquica de perversão. Ela pode ser uma pessoa perversa que utiliza um discurso acadêmico para manipular as pessoas. É muito comum isso no meio acadêmico, pessoas que não estão realmente preocupadas em promover mudanças a partir do discurso acadêmico, né, mas que instrumentalizam esse discurso por conta das suas perversões, por conta de falta de acesso à saúde mental. Então, a gente precisa pensar sobre isso, não apenas para aquele que é agredido, mas também para o agressor. No fundo, isso impacta a vida de todas e todos, né? De qualquer forma, assim, parabéns para a Globo, que soube selecionar muito bem os participantes, né? Porque isso também não está acontecendo por acaso. Lógico que é um reflexo da nossa sociedade, o que acontece lá. Né? Todo mundo quer se julgar, todo mundo quer ter o seu lugar de fala, todo mundo quer se mostrar que é dono da verdade. Enfim, e o que está acontecendo lá? Você também quer falar que você é dono da verdade? Você vai falar... Marcelo já vai... Você que é um pensador, você que é um cara Eu não penso nada. Que vive cultura, e faço também pro Tonhora essa pergunta. Esse negócio de lugar de fala, me parece só uma forma de censurar o que o outro pensa. Exatamente. Então a gente só pode falar se a gente vive. A gente não tem mais direito a adquirir experiência de outras formas. E se a gente não adquirir de experiência vivendo, a gente tem que permanecer quieto. Então, para mim, lugar de fala é uma forma de censurar o outro. Também acho. Eu fui 9 vezes no Haiti na minha vida. Aliás, onde eu deixei os dentes da frente. 9 vezes. Essa história eu vou querer saber. Não sei se cabe aqui, né? Se ele não contar, eu conto qualquer dia. Tá? Eu fui 9 vezes. A minha proximidade com a negritude haitiana me fez ter um contato com a negritude caribenha e, portanto, africana, que não é muita gente que teve. Fez eu me aproximar do Ifá, que é o Ixingue africano, um monte de coisas. Agora, eu não poderei falar em nome do negro porque eu não tenho lugar de fala. E a experiência que eu adquiri com as culturas caribenhas? Vai se ferrar. Eu sei falar muito bem sobre negritude porque eu vivi isso profissionalmente anos a fio e com uma negritude bem mais negra do que a negritude brasileira. Ai, Jesus, agora lá vem. Você estava cancelado, agora você vai ser assassinado virtualmente. Vai ser o cancelamento Inception agora. Mas é isso que é lugar de fala, Isabela? Você parece que não concordou muito com a... Na verdade, eu respeito o lugar de fala. Eu acho que ele não pode ser distorcido, né? Ele não pode ser utilizado como uma forma de manipular as pessoas, né? Para distorcer um discurso, para distorcer um diálogo, para instrumentalizar aquilo que a gente produz na academia, né? Que é o conhecimento técnico. Então, eu acho que ele é importante, mas ele tem que ser usado de uma forma adequada, sem manipular as pessoas. Mas aí a gente tem uma quem questão, quiser saber o que eu penso de lugar de fala, eu tenho um artigo longo na Gazeta do Povo sobre isso, e tem um vídeo. Procurar meu nome e lugar de fala no YouTube, tá lá, é só ver que eu explico, inclusive, o que está escrito no livro da Djamila Ribeiro, que é quem divulgou aí, né, esse conceito aqui no Brasil em larga escala. Então, quer dizer, teoricamente não é isso, não é a ideia de você censurar o outro, mas na prática é isso que acontece, porque as pessoas não compreendem aquela abstração toda que está livresca do conceito e acabam censurando mesmo. Inclusive as pessoas falam isso, né? Eu não posso falar porque não é meu lugar de fala. É porque, claro, é uma má compreensão do conceito, mas o próprio conceito não é bem definido. A própria Djamila fala isso. Nós podemos nos posicionar como pessoas brancas, mas como pessoas aliadas, né? Que sabem, que podem estudar o movimento, que podem ser realmente aliados dessas lutas. Mas realmente é uma posição de fala diferente, de alguém que vivenciou
certas dores que eu não vivenciei, né? Que chegou a certas conclusões que eu não posso chegar da mesma forma porque eu não vivi aquilo. Mas uma pessoa aliada que vê a dor do outro, que pode acolher essa dor, posso me manifestar, sim, isso é válido. Mas posso usar meu lugar de fala aqui para fazer uma consideração? A Juliana Fratini Por favor, quietinha. Juliana, tudo bem? Ela tava Tudo bem, gente? É que eu entrei para um canal, estava funcionando em outro hoje. Então, eu entrei já em muita discussão sobre essa questão de lugar de fala, porque a princípio eu fui muito contrária, né? Considerando também tudo que vocês disseram, eu era muito nessa linha. E aí surgiu uma coisa muito interessante que uma cientista social colocou, Gisele Agnelli, de que a gente precisa pensar nos lugares de escuta também. Então, é o escutar o outro nesse sentido, né, do que é diferente de nós. Mas concordo aqui com a Isabela quando ela diz que é instrumentalizada essa questão para que as pessoas defendam posições mais autoritárias. E isso, de fato, acontece, sobretudo em grupos étnicos, em relação a gênero, a pautas identitárias, né? Então, exercitar também o lugar de escuta. Eu acho que é isso que a gente precisa começar a desenvolver, nós enquanto pessoas e enquanto sociedade. Essa escuta, essa empatia, esse acolhimento, sabe? Essas sutilezas na convivência que parece que a gente esqueceu. Virou uma sem querer esticar muito o assunto, mas é curioso, por exemplo. Então, quer dizer, se a gente está dizendo aqui que lugar de fala é você levar em consideração a experiência daquele que vive aquela coisa, né? Então, por exemplo, um negro, eu como negro, teria mais propriedade para falar sobre racismo do que quem não é. Eu discordo disso, tá? Mas eu não vou explicar, porque aí está escrito lá, está no vídeo, vejam depois. Mas o fato é que, por exemplo, o Lucas Penteado é negro. Mas agora estão dizendo assim, não é porque você é negro, então quer dizer, o lugar de fala não te dá. Então aí já estão relativizando a questão do lugar de fala porque o moço não se comportou como deveria, porque a Lumena, que é negra, não está se comportando como deveria, porque o Projota, que é negro, não está se comportando como deveria. Então quer dizer, o lugar de fala já foi relativizado. Mas a experiência esse exemplo seu é um exemplo de distorção clara de lugar de fala. Exatamente isso. Mas esse é o problema. Então, quer dizer, ele é distorcido por quê? Porque a pessoa não se comporta como as pessoas acham que ele tem de se comportar. Então, quer dizer, o lugar de fala tem um dono. Eu não posso ter a minha experiência como negro, que é diferente da experiência da Lumena como negra, e as duas experiências serem de pessoas negras que pensam diferente. Esse é o problema. Aí que o lugar de fala vira censura. Porque por exemplo, que sou negro e não sou um cara de esquerda, por exemplo. Eu sou xingado de Capitão do Mato, sou xingado de um monte de coisa, porque eu sou negro e não me comporto como as pessoas querem que eu me comporte. Eu não acredito que tem gente doente que ainda usa Capitão do Mato. O tempo todo. Semana passada. Não, eu sou muito isso. Eu acho que a gente não pode reproduzir violência para acabar com a violência. Isso é algo que me choca e me deixa complexa. Eu acho que tem pode começar a discordar, mas sejamos pessoas educadas, né, que expõem pontos de vista de uma maneira amena, sutil, que conseguem conversar e chegar a alguma conclusão ainda que diferente. Eu acho que falta um pouco isso. A sociedade perdeu essa cortesia com o próximo, né? Fala, Tonholi. Essa cortesidade. Tem um termo que eu amo chamado ambivalência. E se você ler a obra completa do Freud, você vai ver centenas de vezes o termo ambivalência. Pra você ter uma ideia, eu cheguei a dar um curso de pós-graduação só de ambivalência. Deixa eu falar da ambivalência relacionada à Globo. Há uns 20 anos, o Jornal Nacional inventou por fazer a redramatização. Então acontecia um crime, eles botavam atores e redramatizavam o crime com atores na telinha. Ou seja, era a ficção invadindo o mundo do real. Bem no auge da redramatização de crimes por atores dentro do Jornal Nacional, você tinha a novela O Clone, em que você colocava depoimentos de personagens reais dependentes de drogas. Ou seja, era o real invadindo a ficção, enquanto a ficção invadia o real.
é a ambivalência que a Globo sempre quis fazer. Agora a Globo está numa nova ambivalência, ao meu ver, que é colocar cidadãos simétricos que usam máscara, que mostram a família, que respeitam as regras da pandemia, que são os bonzinhos, que não saem à noite, que vão levar vovozinho tomar vacina. Você tem os simétricos e você coloca no Big Brother um panteão de personagens assimétricos que tem por obrigação, me parece, foram pautados para romper tudo o que se esperava que essas pessoas fizessem ou falassem. Então tem a psicóloga desregrada, tem o negro deslocado. Então você tá... O Big Brother é uma contraface da simetria que os telejornais colocam. Você coloca um bando de cidadãos assimétricos traindo todos os seus valores e traindo todas as expectativas que se tenham a respeito deles. Essa é a pegada do Big Brother, a assimetria. Cara, é a análise mais inteligente da coisa mais estúpida que eu vi. Só um complemento a isso que você falou, Tonholi. Eu acho que isso é um erro comum que eu tenho visto em alguns analistas aí de Big Brother, que a gente tem lido. A gente já estava comentando de um filósofo que escreveu hoje na Folha, né, Paulo Tadeu? É que eles partem desse princípio de que o Big Brother é um recorte fiel da sociedade brasileira, e aí acendem alertas, né? Então temos que nos preocupar porque está representando uma parte da sociedade. Não é isso, né? Não é isso. Não, o Big Brother tá para a sociedade como o filme pornô tá para o relacionamento. Só tem as bizarrices. Não, e não é. O Big Brother só tem os expoentes, assim. Você pega os caras do extremo e aí você joga e parece como se fosse normal. E não é. Então é que nem filme pornô para o relacionamento. A gente não deve levar aquilo a sério. Aquilo é ficção. Aquilo é produto para dar audiência. Só isso. Não é uma experiência antropológica para ser levada a sério. Enfim. E tá funcionando. Estamos aqui falando deles. Quem está em risco também são os ouvintes, né? As pessoas que assistem, os telespectadores, né? Que também tem gatilho de assistir esse tipo de programa, né? Eu estou inconformada que isso está passando em rede nacional. Para todo mundo, eu recomendo um livro, aliás, falando em Big Brother, do George Orwell. 1984. Não, a Revolução dos Bichos. Revolução dos Bichos. Estava pensando em inglês aqui. Porque tem aquela famosa frase: todos os animais são iguais, mas depois muda. Mas alguns são mais iguais do que os outros, né? Se não for isso, é bem próximo disso. O Paulo deu uma de Luciana Gimenez aqui. Não, é que eu penso em inglês, então eu tô com eu tava lembrando de Animal Farm. Bom, é porque lançaram. Tá melhor do que as piadas de ontem. Lançaram uma nova edição do livro com a Fazenda dos Animais. É por causa disso. Bom, senhores, acho que a gente esgotou esse assunto. Chega, por favor. Alguém quer falar mais? Por favor. A grande verdade.